Ora, como tenho vindo a anunciar no programa desta noite, tenho convidado o comandante Brandão Ferreira, piloto aviador, para nos falar um pouco sobre essa... Enfim, volta e meia somos muitas vezes confrontados o porquê dos aviões da Força Aérea Portuguesa não estarem a combater os incêndios, mas outros aviões, sabe-se lá porquê, uma vez que, digamos, já houve esta função na Força Aérea, e por isso mesmo eu resolvi convidar o comandante Brandão Ferreira, que tem escrito sobre o assunto e tem, digamos, um blog, o blog Adamastor. Temos em direto então, em linha connosco, desde Lisboa, o comandante Brandão Ferreira, que vou saudar desde já. Comandante, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, desde já agradeço a sua disponibilidade e a sua amabilidade que teve para, desde que entrei em contacto consigo, se disponibilizar a falar sobre esta questão quente, uma vez que digamos, estamos com 2 semanas em cima, digamos, desta tragédia que aconteceu. O senhor tem um artigo já desde 2004, que aliás foi publicado no Público, mas já lá vamos. Eu gostaria, entretanto, como costumo fazer aos meus convidados, de lhe dar, enfim, alguns instantes para que o senhor possa fazer uma apresentação. Sr. Comandante. Estou? Sim, estou a ouvi-lo. Eu gostava... Os meus agradecimentos também pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santiago. O meu nome é Brandão Ferreira. Nasci há 63 anos em Algés, que é nos arredores de Lisboa. Fiz o meu liceu no Liceu Nacional do Eiras, entrei na Academia Militar, onde me formei em Aeronáutica Militar em 74. Fiz o meu tirocínio nos Estados Unidos. Depois fiz toda uma carreira de 22 anos na Força Aérea. Saí, passei a reserva como tenente-coronel e ainda andei 10 anos a trabalhar como piloto de linha aérea, sobretudo na aviação charter. Portanto, sou comandante de linha aérea também. E nos tempos livres e agora a tempo inteiro fiz instrução de voo e sou agora diretor de instrução numa escola de pilotagem. Estou casado e tenho 2 filhos. Portanto, uma grande carreira aí pelo ar, Sr. Comandante. As grandes carreiras têm que ser os outros que vão definir se elas são grandes ou boas. Eu tentarei sempre fazer aquilo que me for profissionalmente possível e bem feito. Sr. Comandante, eu não resisto a perguntar-lhe, porque isso é um sonho, por exemplo, olhar o meu, de andar aí dos aviões de um lado para o outro. Bom, esse é um sonho que hoje em dia está ao alcance de qualquer um, desde que queira arriscar o imponderável da falta de gravidade e tenha alguns euros para poder gastar no assunto. No entanto, e paralelamente, o Sr. Comandante também, já há alguns anos, esta parte que há um bichinho também, chamemos-lhe assim, portanto, para a escrita e para, digamos, agitar um pouco as consciências, nomeadamente com este seu blog. Sim, deu-me para isso, a gente podia me ter dado para outra coisa, mas de facto... Claro. De facto, comecei a escrever à volta de 77, 78, até um pouco antes, já escrevi quando era cadete da Academia Militar, em algumas publicações da Academia, e portanto tenho mantido até hoje, já levo aí uns 1100 artigos feitos, e também já escrevi 7 livros. 7 livros? Não sabia dessa, desculpe lá. Não sabia dessa no seu currículo. Tinha que escrever pelo menos um, para cumprir a nossa vida na Terra. Dizem que temos que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Portanto, eu, como já fiz as 3 coisas, já estou pronto para... Há quem acrescente comprar um Porsche, mas isso também não é para todos, não é? Sr. Comandante, já agora, permita-me, esses 7 livros são, a propósito, digamos, que temas é que aborda, não sei, o que tipo de escrita? Tem a ver, sobretudo, com estratégia e com história. E também com as nossas últimas campanhas ultramarinas que fizemos entre 54 e 61. Alguma coisa sobre sociologia militar, anda à volta disso. Não sei se há informação, quer dizer, eu tive muito pouco tempo para consultar e para o seu blog, não sei se tem informação sobre isso, esses títulos, digamos, figuram lá no seu blog. Estão. É? Alguns estão, não estão todos, mas estão alguns. Para quem nos está a ouvir e queira conhecer o seu blog, como é que pode lá chegar, Sr. Comandante? É escrever Novo Adamastor. Adamastor, no Google. Novo Adamastor.
Sim, muito bem. Portanto, para quem ainda só a partir deste instante nos começou a sintonizar, Rádio Santiago, programa Café Duplo, estamos então hoje em conversa com o nosso convidado, o comandante piloto aviador Brandão Ferreira. Estamos em linha com o seu comandante desde Lisboa. Sr. Comandante, não sei se... Que ideia é que começou a ter, uma vez que se interessou por este assunto, há cerca de 2 semanas atrás, relativamente ao que aconteceu? Não me interessei por este assunto há 2 semanas atrás. Não. Quer dizer, que ideia, quando começou a vir a tragédia que se estava a transformar? Não me admirou minimamente. Infelizmente, isto é uma tragédia que é recorrente e já leva cerca de 40 anos. Não são 40 meses, nem 40 dias. E esta é a primeira reflexão que eu queria fazer com os ouvintes, é que, em primeiro lugar, é preciso terem noção, que nós perdemos um pouco, é difícil manter a noção da cronologia. Só de facto, e isso é uma reflexão que eu deixo no ar, começou a haver este tipo de fogos desde 1975. Antes de 75 não havia este corrupio de fogo. Havia alguns fogos, mas não tinham nada a ver com isto. Isto é a primeira reflexão que eu queria deixar. A segunda reflexão que eu gostaria de deixar é que nós estamos há cerca de 40 anos com um problema gravíssimo entre mãos e, ao fim de 40 anos, não o temos conseguido resolver minimamente. Antes, pelo contrário, pelos vistos, tem-se agravado. Esta é a segunda reflexão que nós, como comunidade e como povo, que tem quase 900 anos, me permitia fazer e gostaria que os meus concidadãos refletissem nele. Porque, de facto, nós não temos uma dificuldade tremenda em nos entendermos e darmos solução a qualquer problema grave que nos surja na nossa sociedade. E, portanto, eu não encarei isto como mais uma tragédia das muitas que acontecem todos os anos e que têm o tratamento habitual. Isto é, toneladas de imagens na televisão que, quanto a mim, deviam ser contidas porque não ajudam nada à contenção e à pedagogia sobre o fenómeno, milhares de horas de emissão e de conversa sobre este assunto, só tem rival no futebol. Depois as frases piedosas de todos os comentadores e de todos os políticos, umas lágrimas aqui, outra acolá, o choro convulsivo dos desgraçadas das vítimas, das eventuais vítimas, todo um coro de lamentações à volta de todas as pessoas envolvidas no combate, cada um a dar uma opinião por seu lado e a lamentar a falta disto ou daquilo ou daquele outro, lágrimas de crocodilo de toda, digamos, a comunidade política, 1000 promessas de que para o ano é que vai ser, e depois volta tudo ao mesmo. E a confusão e a desgraça continua, o país arde. Isto é uma riqueza extraordinária que se vai embora, que afeta todas as áreas do país e, de facto, nós não conseguimos conceber a nível do governo. O governo existe, que é um pilar do Estado, e o Estado existe para servir a nação, é a nação, digamos assim, politicamente organizada, que é uma definição simples do que é o Estado. E o Estado que nos representa a todos nós e que deve governar o país e representá-lo, não consegue dar minimamente conta deste fenómeno. O fenómeno não é só nosso, mas provavelmente as condições que levam a que o fenómeno se repita noutros países são idênticas às nossas. E como sei dizer-se, com o mal dos outros podemos nós bem, não é verdade? Claro. Mas, de facto, nós temos demonstrado esta incapacidade nacional para resolver este assunto. Isto é que tem que deixar de acontecer, porque, claro, diabo, são 40 anos, o assunto não se resolve e agrava-se. No entanto... Desta vez agravou-se digamos, a um cume inaudito. Mas é aí que eu queria chegar um pouco nesta fase da conversa, Sr. Comandante Brandão Ferreira. Será que desta vez batemos no fundo? Não. Sabe porquê? Não há fundo.
problema, e isso aplica-se a todas as áreas. Nós agora não temos fundo. Deixou de haver referências. É mais Portanto, um? Pode sempre ser pior. Acha que vai ser mais um? Daqui a uns meses está tudo igual? Depois escreve-se um livro branco? Eu não faço prognósticos, mas claro. se formos digamos, a fazer um prognóstico em função do que se tem passado, e eu continuo a dizer, isto tem 40 anos, não tem 40 meses, pois é evidente que nós não podemos pensar muito, porque isto vai ser igual. E não me lembro do que disse este governo quando não posso o ano passado, ou o que disse sobre isto o ano passado, e foi a mesma coisa. Tem sido o que todos os outros governos que têm estado para trás têm feito e têm dito. O que é um facto é que não conseguem atacar nenhum interesse instalado. E não conseguem montar uma estratégia que resulte. E a estratégia tem que ter duas vertentes fundamentais, quanto a mim, que isto divide-se, que é na prevenção e no ataque. Ora, há aqui, à partida, uma distopia muito grande, porque tem-se apostado 90% no ataque ou no combate, e pelos vistos mal, e 10% na prevenção. E vou dizer mais esta barbaridade, para todos os que me estão a ouvir. É que, quanto a mim, quanto mais dinheiro qualquer governo disser que vai lançar sobre os fogos vão aumentar. Porque isto tornou-se uma indústria. Chamada indústria do fogo. Portanto, o que deviam era estar caladinhos e não dizer que vão dar dinheiro para coisa nenhuma. Porque o dinheiro chama dinheiro. E isto nunca mais para. Não sei se me faz entender. Claro. E na prevenção, que é onde está, ninguém atua. Porquê que ninguém atua na prevenção? Porque a prevenção leva tempo. A prevenção exige esforços que ninguém vê e que não passam na televisão e que não têm interesse para as eleições. E só dão despesa, não é negócio para ninguém. Está a ver? Ninguém atua nisto. Mas toda a gente atua ou querem atuar no ataque, porque o ataque dá dinheiro a uma quantidade enorme de empresas e de pessoas. Porque isto, estávamos a falar dos meios aéreos, os meios aéreos são milhões. As pessoas não têm a noção de quanto é que custa uma hora de helicóptero ou uma hora de voo. Faço-me entender, são fortunas que custam. E, no entanto, hoje em dia, são meios indispensáveis para um combate e também para a prevenção, porque os meios aéreos não devem servir só apenas para o combate, também podem ser usados na prevenção, que são fundamentais. Na prevenção, em que medida, Sr. Comandante? Porque podem fazer vigilância. Ok. E hoje em dia, uma coisa que está muito hoje em dia na moda, e agora está até nas pantalhas televisivas, não pelos melhores... Os drones. Vai falar dos drones? São a questão dos drones. Os drones, neste momento, podem ser bem utilizados, podem ser uma medida extraordinária, um equipamento extraordinário para a vigilância dos fogos. Também podem ser utilizados para pôr fogos. Claro. Porque tudo aquilo que a natureza humana inventa pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende da mão que está por trás e da intenção. Precisamente. Mas isso é até uma ideia, digamos, muito mais económica para fazer vigilância. E seria eficaz. É preciso montar o esquema. Quer dizer, mas isto é outra coisa que também não dá. Então, se essa vigilância for feita pela Força Aérea ou por forças de segurança, deixa de haver negócio. Quer dizer, o negócio é apenas a venda. Claro. Se o sistema não for desenvolvido pelos próprios. A Força Aérea, por exemplo, está a desenvolver tecnologia própria para de drones. Claro. Portanto, já há algumas capacidades até nesse âmbito. Mas pronto, isto é, digamos, como introdução àquilo que eu me ocorre dizer-lhe. Sr. Comandante, e algo que tenha ouvido e lido, enfim, também, provavelmente, sobre esse polémico sistema, digamos, de telecomunicações, o Ciresp, que lhe parece ao que tem, digamos, observado?
Olha, eu não tenho um conhecimento apurado sobre isso. Tenho lido algumas coisas que têm vindo agora a público, mas parece-me que... Eu faço-lhe a pergunta na medida em que, digamos, as telecomunicações também fazem parte, enfim, um pouco dessa sua carreira de piloto aviador, vá lá, não é? Não, a questão, vamos lá ver, aquilo que eu sei do Ciresp, e não me vou adiantar muito nisso, porque isso até é uma coisa que está a ser muito badalada e tem vindo a público agora muita coisa. Aquilo foi um sistema montado, eu não me vou compreender, a gente às vezes sabe coisas, mas não as pode dizer em público porque depois tem que as poder provar. Só lhe estou a pedir a opinião, digamos, de alguém, digamos, do ponto de vista... O sistema foi concebido para ser um sistema de, tanto quanto eu sei, de comunicações das forças de segurança. Nomeadamente a PSP e a GNR. Bom. E a seguir meteram lá, digamos, a estrutura superior da Proteção Civil e mais tarde juntaram-lhes, creio que, os bombeiros. E esse sistema, eu agora não vou dissertar sobre como isso é uma coisa que pode ou deve ser investigada por quem de direito. O sistema foi concebido, foi negociado, fizeram disto, veja bem, uma PPP, ok? Que é uma coisa que nos custou, mais uma, não é? Segundo o que tem vindo a público, 500 milhões de euros já com os descontos. Isto é uma brutalidade de dinheiro. E depois tem cláusulas de salvaguarda que salvaguarda a responsabilidade que passa a responsabilidade para cima do Estado, ou seja, para o contribuinte. Ao Sr. Comandante, mas a minha pergunta foi precisamente nessa base, e o senhor está a confirmar que é uma barbaridade, que é um volume de dinheiro... Sim, é uma barbaridade. Claro, digamos, por estas... E não para de crescer, porque isto é pago sempre todos os anos. Pois, daí é que eu lhe formulei essa questão, digamos, do ponto de vista de alguém que, digamos, também há no seu trabalho, na sua função, na sua carreira, digamos, há um serviço de telecomunicações, acha que para pôr estas forças de segurança todas em contacto, mesmo que fosse via satélite, sei lá, é necessário gastar este dinheiro todo? Pois não sei, depende, é preciso perguntar, há aqui uma coisa que é fundamental, quando é que questões militares ou... E ainda por cima a falhar, não é? Porque mas essa é outra coisa, porque isto não está salvaguardado. E há pontos que isto não cobre tudo, há zonas mortas, por isso é que eles têm 2 carros de reserva, 2 caminhões... Vamos lá ver, os jornais, as televisões estão a anunciar que no período em que morreu mais gente, foi no período em que o sistema falhou, vá lá, não é? Pois, porque pode falhar, eu não sei porque é que falha, porque eu não sou especialista nisto, agora alguém tem que ser responsável por isso, tem que ser investigado porque é que falha. Isso é a primeira coisa, quando falha alguma coisa, a gente tem que investigar para saber porquê. Isso é o ABC destas coisas. Agora, se o sistema é bom, se é fiável, e porque é que custou tanto dinheiro, isso pode-se investigar. Normalmente a questão do preço tem a ver com os requisitos operacionais, aquilo a que se chama os requisitos operacionais. Isto é, quando eu preciso de comprar um sistema para fazer uma determinada missão, eu vou definir os requisitos que eu quero que esse sistema faça. Depois a entidade que autoriza concorda com isso, depois é lançado um concurso, e depois em função das condições do concurso isso é adquirido. Pronto, mas isto não deixa de ser um negócio. É mais uma vez um negócio. A maneira como o negócio foi feito, tem vindo muita coisa nos jornais, é outra coisa que pode ser investigada. Por isso é que a gente tem PJ, tem Procuradoria-Geral da República, tem sistemas, 30 mil inspeções a nível de ministérios e de mais não sei quantas coisas, milhares de observatórios, eu sei lá o que é que a gente tem. O país não falta de órgãos, não tem. Falta de leis também. Falta de autoridade, e falta de entendimento e falta de quem mande. Agora, falta de órgãos e grupos de trabalho, e de observatórios, e de empresas disto, e isso aí, a gente dá um pontapé numa pedra e saem de lá meia dúzia logo de trás. Está a ver? Pois. É como a história que há muito poucos índios e muitos chefes. Okay? Aquilo foi montado, e depois juntaram-se aí os bombeiros. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a PSP e a GNR tinham o melhor serviço de transmissões de toda a segurança quando houve até 74. Mas depois, quando se montou este sistema, eles acabaram com o resto que tinham, com as coisas que tinham. O que talvez tenha sido, isto era preciso ter ponderado, um erro, porque ficaram sem qualquer tipo de redundância. De modo que quando isto agora falha, não tem com que substituir, a não ser os telemóveis que tenham a ver onde é que eu quero chegar.
Claro. Pronto, mas os telemóveis não são seguros. E parece que foi isso que desenrascou, não é? E foi isso que foi desenrascando. Os bombeiros mantiveram o resto o que tinham. Portanto, por isso é que eles falaram com toda a gente, digamos assim. Tanto quando pude apurar. Agora, de facto, isto é um sistema que aparentemente tem muitas falhas, é caríssimo, não é redundante e, portanto, tem que se ver agora como é que temos que tentar que isto não se transforme num elefante branco, não é? Claro. Já temos que chegar. Temos aqui várias vertentes também, digamos, na questão, o problema dos terrenos, de ninguém saber de quem são, de não se limpar a floresta. Sabe, esta é outra noção que é preciso. Isto é um assunto complexo. Claro. Primeira noção que é preciso ter nestes incêndios, tanto quanto eu consigo vislumbrar, isto é um assunto complexo e é interministerial. E daí uma maior dificuldade acrescida que a gente tem para resolver isto, porque tocam o âmbito de vários ministérios, não é apenas de um. O que torna às vezes complicada a coordenação das coisas. Mas ela tem que ser feita, ou tem que ser tentada. E de facto há meia dúzia, quanto a mim, de razões principais porque há incêndio, e depois a gente enche aí uma página A4 de outras pequenas razões. Claro. Está a ver? Sei lá, ouça... Ao Sr. Comandante, temos só um instante, temos aqui uma ouvinte a querer participar. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Ana Maria de São Cláudio. Ana Maria, o Sr. Comandante está a ouvir? Estou. Ana Maria, quer colocar alguma questão ao nosso convidado? Queria, porque antes de haver os incêndios, havia de limpar os montes. Porque antigamente toda a gente ia ao monte e estavam sempre montes limpos. E agora não é. E a ideia que eu tenho, há muita gente no fundo de desemprego e o governo podia pôr essas pessoas a limpar os montes. Muito bem, Ana Maria, muito obrigado. Tá, boa noite. Tem toda a razão. Sim. Só que isso insere-se naquela questão da prevenção, é um assunto muito maior. Houve aqui um problema de base. O problema de base, tanto quanto eu consigo perceber isto, é que cerca de 70% da população portuguesa está acumulada numa faixa de 50 km que vai de Braga a Setúbal. O resto do país está deserto. Eu sobrevoo o país e do ar é que se vê bem. Sim. O país está catastroficamente deserto. Tem zonas completamente exauridas de população. Também não é uma questão só portuguesa, não é, Sr. Comandante? Não, mas lá está, quer dizer, mas a gente tem que resolver, claro, em primeiro lugar, o nosso problema. O problema é os nossos problemas. Claro. Não é? E, portanto, antigamente havia população rural e estava mais ou menos distribuída por todo o país, embora com densidades diferentes. Portanto, essa população rural desapareceu. As aldeias estão a morrer todas, as vilas estão a minorar e a situação, em vez de se ter tentado, e até hoje não vi nenhum governo tentar inverter esta situação. Antes, pelo contrário, vão fechando as agências bancárias, os quartéis do Exército, os postos da GNR, os serviços públicos, fecha tudo, os tribunais, os CTTs, agora até já fecharam, quer dizer, fecha tudo. Uhum. Ora, como nunca criaram indústria e durante 30 anos andaram a distribuir subsídios para a gente destruir as pescas e a agricultura, para não falar noutras coisas, quer dizer, as pessoas fugiram todas, ou imigraram, ou fugiram para o litoral. Mas, Sr. Comandante, deixe-me aproveitar essa sua dica. Nota, uma vez que sobrevoou o país várias vezes, já há muitos anos, essa diferença é notável, digamos, desde algumas décadas a esta parte, digamos, as pessoas digamos, a chamada desertificação do interior, é notável, assim? Sobretudo a partir dos anos 70, 80. E isto tudo se deve juntar a demografia, qualquer dia negativa. Isto é um problema fundamental do país, que é a demografia, que também ninguém fala. Ninguém está preocupado. Quer dizer, nós neste momento, as mulheres não querem ter filhos, os jovens não querem ter filhos, e portanto, neste momento, temos as gerações não se vão renovar. Sr. Comandante, não há empregos para as pessoas terem filhos, para alimentar os filhos, para pagar isso é
quando fizeram um programa sobre demografia, ou essa coisa, porque é que não se quer ter filhos, talvez seja a altura para discutirmos isso, senão saímos fora deste ambiente, que isso é um assunto também bastante complexo e não é... E não tem apenas uma ou duas razões. Agora, a senhora fala em que podiam pôr a limpar os montes. Podiam, mas é preciso pagar. Custa dinheiro. Também podiam pôr os presos, não é? Ou os desempregados. Podia-se arranjar várias soluções, mas todas as soluções não dão votos. Só criam problemas e custam dinheiro. Alguém tem que pagar. Não é verdade? E muitos dos terrenos estão abandonados. Nem sequer é possível, já nem se sabe quem são. Nem sequer é possível passar coimas a quem não cumpre aquilo que está na lei, relativamente às limpezas. Esse não se saber de quem são parece algo assim muito superficial. Não, saber de quem são tem que se saber. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nem os próprios donos não sabem de onde é que têm os terrenos. Sim, pode acontecer, porque há muitos problemas de partilhas e de heranças. Sim, exatamente. Assim. E houve aí um problema também com a lei dos baldios, há problemas com a lei das queimadas, quer dizer, já têm feito alguma legislação para tentar, isso é verdade, tem-se feito alguma legislação, mas nem toda bem feita, para tentar limitar isto. Por exemplo, a questão das queimadas. Para limitar o problema das queimadas, isto é apenas um exemplo. Fizeram aqui há tempos uma lei que é de tal maneira restritiva e implica de tantas burocracias e exigências que pura e simplesmente as pessoas deixam de as cumprir. Então é muito mais fácil, vão lá madrugada e não sol não sei o quê, mandam um fósforo, porque as queimadas têm que ser feitas. Os pastores precisam fazer queimadas para o gado ter coisa. Pois, e portanto uma lei que foi feita com uma boa intenção, claro, acaba de ter efeitos perversos porque não está bem feita, não sei se me faz entender. Comandante, há muita coisa desta. E chegamos ao cúmulo das pessoas às vezes andarem a limpar e são multadas. Pois... Porque não é, que dá para rir, não é? Exatamente. E portanto, de facto, em termos do reordenamento florestal tem-se feito grandes asneiras, mas lá está, aqui é a questão da prevenção e também aqui há negócio, porque é o problema da celulose. Houve até um ministro, que foi o Álvaro Barreto, que chamou-lhe o petróleo verde, quer dizer, às tantas descobriu, e de facto a indústria do solo é uma indústria importante para o país, apesar de ser poluente, mas alguém tem que fazer aquilo e tem que ser tratado. Dá muito, a gente exporta muito em termos de pasta de papel, portanto é uma coisa que não se pode deitar fora ou esquecer. Mais uma razão para nós fazermos isto com cabeça. Porque nós estamos a dar cabo da nossa economia, estamos a dar cabo de tudo, do coberto vegetal, da natureza, da própria poluição. Isto é uma tragédia a vários níveis. Normalmente a gente só olha para as mortes, que são aquilo ou a queima das casas, não é, que é o mais grave, mas isto tem efeitos terríveis sobre uma quantidade enorme de áreas. E de facto a floresta não está ordenada, apostou-se no eucalipto e no pinheiro grave. Isto não tem a ver só com a celulose, tem a ver com a própria economia das próprias famílias. Antigamente havia os pais ou os avós plantavam um pinhal que era o dote da neta, uma coisa assim desse género, mas apostaram em espécies de crescimento rápido, porque é aquilo que dava mais dinheiro, em detrimento das espécies naturais e que são mais resistentes ao fogo. E, portanto, isto tem equilíbrio, e há especialistas que sabem isto tudo. A gente não tem que inventar a pólvora. Aliás, as soluções para a questão dos fogos estão inventadas há muito tempo. É preciso pô-las em prática. O problema é que ninguém decide como é que há de fazer, e não há uma estratégia com cabeça, tronco e membros continuada no tempo, porque andam sempre a mudar de ideias ou de atuação para resolver isto. Não sei se me faz entender. Sim. Sr. Comandante, e que dizer desse aquecimento, digamos, alterações climáticas, o aquecimento global? Isso não é uma coisa que está para ser provada. Aparentemente há de facto um pequeno aquecimento, que eu próprio noto. Os anos e as estações estão diferentes. Mas as verdadeiras origens, e isso, há muita controvérsia sobre isso. Portanto, eu não tenho uma ideia definida sobre essa coisa. De facto, aparentemente, tem havido há algum tempo esta parte, uma subida mínima média da temperatura, e tem havido maiores picos, ou de frio, ou de chuva, ou de calor. E, portanto, isso ajuda, digamos, a desregular
o clima. Mas é preciso também ter aqui uma ideia básica nisto dos fogos, que era talvez por aí que eu devia ter começado esta minha intervenção. As pessoas têm que ter a noção que o fogo, para haver um fogo, que tem a ver com a prevenção e com o combate, para haver um fogo, existe um chamado triângulo do fogo. Para haver um fogo tem que ter 3 coisas. Tem que haver oxigênio, tem que haver combustível e tem que haver uma fonte de ignição. Só quando estas 3 coisas estão juntas é que existe fogo. Portanto, nós temos que atuar sobre isto, tendo isto em mente, não só na prevenção como no combate, para podermos fazer isto como deve ser e com algum grau de sucesso. Mas, efetivamente, as condições atmosféricas, vai fazer amanhã 15 dias, tiveram, de facto, muito... Sim, foram péssimas. Sim. Foram péssimas, mas note, uns dias antes também já estava e não houve nada. Quer dizer, às vezes até parece que estão à espera de que aconteçam as condições ideais para pôr lá o isqueiro. Claro. Porque isto aqui tem que haver mão criminosa, na maior parte dos casos, quer dizer, porque é muito difícil haver condições naturais onde se reúne o oxigênio existe sempre, porque está na atmosfera, mas que se combine isto com uma fonte de ignição e com combustível, porque se não houver estes 3 requisitos, não há fogo. E que dizer de centenas, se não milhares de fogos que começam à noite. Está a ver? Sim, e já não é o sol. Tem que se estar aqui a arranjar um nexo, não se tem que arranjar aqui uma coisa de caça às bruxas. Mas quer dizer, haver um ano onde há 26 mil ignições em meia dúzia de meses, ou no ano todo, mas concentrado na parte do verão, quer dizer, isto é uma brutalidade, isto é uma coisa anormal. Sr. Comandante, e aproveitando a sua presença também aqui, nomeadamente também a formação que os pilotos normalmente têm, enfim, em meteorologia também, nas questões atmosféricas, que trovoada seca é essa que tanto se fala também? Não sei, a trovoada seca é aquela que é mais, digamos, atreita à ocorrência de um fogo natural. É verdade. É aquilo que até acontecia, por exemplo, em África, naquelas grandes queimadas que havia. Mas são fenómenos raros. E eu julgo que, inclusive, aquela muito expedita atuação do seu diretor da Polícia Judiciária ao dizer que já tinham descoberto qual era a árvore onde tinha caído um raio que... Sim. Digamos que é uma afirmação um bocado arriscada. É claro que o laboratório científico da Polícia Judiciária, que é um bom laboratório e tem bons técnicos, conseguem fazer milagres e quais milagres e detectar, tem uma belíssima capacidade e conseguem, tanto quanto eu sei, determinar que se houver uma árvore que seja atingida por um raio, que isso consegue-se determinar. Que diabo, mas aquilo foi uma... Ainda ninguém sabia quase nada que havia um fogo e ele veio dizer aquilo. Eu acho que foi um pouco arriscado fazê-lo. Até é difícil e até bem... existem notícias, não sei se são completamente corretas ou não, de que a trovoada seca até terá ocorrido depois do fogo ter começado. Mas enfim, as estatísticas vão provar isso. Eu presumo que talvez esta intervenção tenha sido no sentido de conter, digamos, o alarme, conter as notícias que viessem a público, o alarme público. Eu julgo que foi mais uma intervenção, digamos, de política de comunicação social do que outra coisa qualquer. Não sei se me faço entender. Claro. Porque é difícil determinar uma coisa destas. Não é uma coisa evidente. Agora, que isso é um fenómeno meteorológico e eventualmente aquele mais grave que pode levar à ocorrência de um incêndio natural, é verdade. E há várias outras, sei lá, olha, uma coisa normal são descuidos humanos, não é? Uma fogueira, fazer um piquenique e fazer uma fogueira e sair fora do coisa, mandar uma beata para o chão, embora houve uma faísca que saia de uma linha de comboio, há vários fenómenos. Mas isso não justifica a quantidade de incêndios que nós temos. Todos os anos. Todos os anos. Claro. E a prova disso está as dezenas de pessoas que todos os anos são presas.
nós, se conseguem prender dezenas de pessoas, veja aquelas que não conseguem prender. E depois chegamos todos à conclusão que são todos malucos. Está a ver? Claro. Sr. Comandante... Depois soltam-nos. Sr. Comandante, estamos a acabar a primeira hora do programa. O senhor, não sei se tem alguma disponibilidade para estar connosco mais alguns momentos na segunda parte do programa? Da marca de vinho tinto que tiver para me oferecer. Adorava imenso que estivéssemos ao vivo aqui no programa. Vou pedir-lhe então para não desligar. Estamos em conversa com o Comandante Brandão Ferreira, piloto aviador, que aceitou o convite para estar connosco no programa aqui da Rádio Santiago, o Café Duplo, desta sexta-feira. Vamos para o intervalo, notícias daqui a bocadinho às 10, o respectivo bloco comercial. Já regressamos então depois, de novo, ao vosso contacto. Rádio Santiago, muito boa noite, bom fim de semana. Mais uma vez então, Comandante Brandão Ferreira, boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar em direto connosco. Estávamos, não sei se finalmente podemos abordar a questão do porquê dos aviões da Força Aérea Portuguesa não estarem no combate aos incêndios, Comandante. Vamos lá então. Ok. Nunca foi dada uma razão, digamos, oficial para isto. Ou se foi, ela foi muito bem camuflada. Portanto, a Força Aérea também nunca participou no combate aos incêndios a sério. É preciso que se diga isto. Começou a partir dos anos 70 e 80, ao final dos anos 70, quando começaram os fogos, com destacamentos de um helicóptero Alouette 3, que não é um helicóptero adequado para este tipo de função, mas era o que havia, que estavam disseminados, sobretudo no verão, por variedíssimos locais do território, nomeadamente aqueles que tinham maior incidência de fogos florestais, como medida, digamos, de prevenção e de ligação, transporte de algum pessoal, alguma evacuação, e julgo que, não sei exatamente se numa altura ainda alguns chegaram a transportar, julgo que sim, um balde com água, um balde, enfim, grande, mas de pequenas dimensões, que lançavam sobre, que não tinham grande efeito prático no combate. Bom, e depois, creio que em 82, o Estado gastou cerca de 200 mil contos, na altura, era dinheiro, para equipar 2 aviões 630 com 2 equipamentos chamados MAFs que lançavam uma cauda retardante sobre os incêndios. Que é aquilo que se vê numa das fotografias. Exatamente. Portanto, de facto, a Força Aérea nunca foi, além disso, porque nunca houve vontade política, digamos assim, para ir além disso. Embora, salvaguardando, de facto, o combate aos incêndios não é uma missão primária da Força Aérea, não era. Missão primária da Força Aérea, em termos gerais, que a população também deve saber estas coisas, porque paga impostos para isto, não é? Não sei, é do seu interesse. Não sei se sabe. É a defesa do espaço aéreo nacional e a cooperação com as forças terrestres e navais. Esta é, digamos assim, em 2 frases, aquilo que constitui a missão primária da Força Aérea. Mas isto não quer dizer que não possa colaborar, como tem colaborado sempre, em outras missões, enfim, mais do interesse civil, digamos assim, de apoio às populações, etc. E é aí que entrava a questão do combate aos fogos, que é uma missão atribuída a muitas forças aéreas, enfim, do mundo, e nomeadamente daquelas europeias, que são as mais perto de nós, e até do sul da Europa, que são aqueles países que têm mais, digamos, a incidência de fogos florestais. Nomeadamente a Espanha, a França, a Itália, a própria Grécia, etc. Todos esses países utilizam, digamos, utilizam. Da Força Aérea. E têm aviões que pertencem, meios aéreos, helicópteros e aviões, que pertencem, digamos, à Força Aérea dos países. É claro que, e portanto, a Força Aérea participava a este nível, que era aquele que lhe foi dado por participar, porque para estas coisas é preciso haver vontade política e é preciso haver investimento, não é? E depois é preciso adquirir know-how. Mas, ao Sr. Comandante, permita-me, deixe-me ver se eu percebo uma coisa. O senhor está a falar, digamos, até 82, de 82 para trás, se não estou em erro.
Nessa época, para além dos aviões da Força Aérea... Sim, julgo que já se alugavam outros meios aéreos, civis, alugavam-se. Sim. Só que não era numa quantidade que, passado alguns anos, passou, porque isto nunca mais parou de crescer. Exatamente. Houve um ano, que não sei precisar qual, havia para aí 54 meios aéreos. Ouça, na altura é um quarto do efetivo dos meios aéreos totais da Força Aérea. 54 meios alugados, aviões e helicópteros. Em 90 mil quilómetros quadrados, está a ver a quantidade. Isto foi um horror de dinheiro que se gastou nisso. E o Estado nunca é proprietário de nada. Isto é tudo negócio dos privados. Posso entender? Portanto, a gente tem que perceber, tem que fazer um estudo, se é que ele nunca foi feito, para perceber o que é melhor. Porque isto há várias opções para se fazer as coisas. Na altura, julgo que em 98, o secretário de Estado na altura, que era o Armando Vara, do governo Guterres, resolveu, e isto nunca foi muito bem explicado, secaram a Força Aérea e passaram a entregar tudo às empresas civis concorrentes. Bom, o que é que acontece a seguir? A seguir, este modelo também não foi resultado. Resolveram tentar constituir uma empresa do Estado, mas dentro da Proteção Civil, que foi uma coisa chamada EMA. Foi também a coisa correu mal. Gastaram-se milhões de euros, ensaiaram-se várias, e chegaram-se a comprar aviões. Aviões nunca se chegaram a comprar. Compraram-se helicópteros, os Kamov, e um outro mais, que é Ecurei, que é assim que se diz, é um helicóptero mais pequeno. Já não houve dinheiro na altura para comprar, é um negócio que esteve quase para ser feito com a Rússia, para comprar uns aviões Beriev, que eram uns aviões pesados, que lançavam grandes quantidades de água. Não se chegou a optar por isso, não havia verbas, não quiseram gastar, e portanto passou-se continuar-se a alugar aviões. Mas mesmo com a construção da EMA, que entretanto já acabaram com ela, porque resultou tudo muito mal, continuaram-se a alugar imensos meios civis. E mais, e depois contratam-se até meios fora daqui, vêm de fora, e até se pede ajuda. Os países vão-se ajudando. Nós até já chegámos a mandar equipas de bombeiros para o Chile. E também outros vêm cá, como agora vieram. Bom. Portanto, este modelo, quanto a mim, não tem resultado bem e tem sido um sorvedouro de dinheiros públicos. Agora, porquê é que, no nosso caso, daquilo que eu me vejo, não querem que a Força Aérea, não estão interessados que a Força Aérea entre nisto? Bom, eu julgo que é basicamente por 3 ou 4 razões. A primeira razão é que a Força Aérea, o Exército e a Marinha não pagam comissões. Ou seja, quando diz não pagam comissões, não pagam horas extraordinárias, mais vulgarmente. Também não pagam horas, não, isso é a segunda, não pagam horas extraordinárias, porque isso está tudo dentro da condição militar. Porque isto é um negócio para muita gente, a muitos níveis. Claro. Ok, para os próprios bombeiros voluntários. Os próprios bombeiros voluntários deixaram de ser voluntários. São quase todos assalariados. Isto é outro mito que para aí anda. Mas isso é outro assunto que é preciso também tratar. Porque grande parte do problema está nos bombeiros voluntários. Acha que sim? Acho. É preciso tratar isto com algumas pinças para não criar injustiças. A maior parte das pessoas, obviamente, não terão as melhores intenções e fazem o seu serviço. Os bombeiros voluntários têm uma grande tradição no país e são bem vistos pela população por causa da sua ação, e é uma ação muito antiga, tem séculos, mas têm problemas, como todo lado, e ninguém pode estar acima de críticas. Quer dizer, e hoje em dia estas coisas não são para voluntários, nem são para amadores, são para profissionais. Portanto, a gente tem que ter gente profissionalizada. Muito curiosamente, uma coisa que raramente se fala, nunca ninguém apostou nos bombeiros profissionais. Existe um regimento de bombeiros. Sapadores, não é?
não é? Em Lisboa, no Porto, e acho que há uma companhia em Setúbal, outra em Coimbra, e não sei se mais numa cidade qualquer. Que são profissionais, bombeiros profissionais, até eram comandados por oficiais do Exército, dada a característica de sapadores, de engenharia sapadores. Dadas as características, que tinha até uma organização algo militar por causa das especificidades da missão que têm que fazer. Que é outra coisa que não se fala. Mas ninguém tem apostado nisso. Eles estão apenas confinados a Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, não sei se mais uma cidade. Está a ver? Uhum. Nunca desenvolveram capacidades para isso. Foram criar um corpo especializado e que aparentemente tem prestado muito bons serviços. Aliás, dois corpos. Um dentro da GNR, que a GNR não faz parte das missões da GNR, está a ver? Inventaram ali uma coisa, como também não sabiam o que é que haviam de fazer aos guardas florestais, meteram-nos na GNR, que pelos vistos é pau para toda a obra. E o fim dos guardas florestais, que também é outra asneira grossa, porque era quem tratava da floresta, quem vigiava a floresta, ou parte, assim como a GNR, até andava a cavalo nos campos, que essa é que é a missão deles fazer isso, não é do Exército. Que é outra parvoeira que andam sempre para aí também a inventar, e acusam muito o Exército de não patrulhar, ainda por cima o Exército patrulha, mas não é a missão dele. E agora nem sequer pode fazer isso porque pura e simplesmente não tem soldados. Estão todos à míngua. Mas há aí uma série de iluminados que estão sempre aí a espicaçar e a dizer coisas para o ar, como se isso fossem verdades impolutas e fossem resolver os problemas. Está a ver? Estava a falar das razões, do porquê. Exatamente. Portanto, não pagam comissões, porque isto de aluguer ou comprar meios e não sei o quê, dá comissões. Não pagam horas extraordinárias, que isso faz parte da condição militar. E depois os políticos e os partidos políticos ainda não conseguem, não quer dizer que não venham a conseguir no futuro, pôr um boy seu, ou uma girl sua, a comandar a base aérea 5, ou o regimento de infantaria de Viseu. Qualquer dia. Está a ver? Ainda não conseguem fazer isto. E esse, por exemplo, é um dos problemas também da proteção civil. Que aquilo é um saco de gatos, que ninguém se entende, e portanto, e daí a razão, porque praticamente não há quase nenhum militar que se consiga lá aguentar meia dúzia de meses, e portanto onde ninguém manda. E onde é quase como não quero estar aqui a ofender ninguém, mas quer dizer, nós temos um grande complexo de quinta em Portugal, não é? Ainda não compreendi esse complexo de quinta que se refere e que escreve. Pois é, há várias entidades, e todas as entidades querem mandar e ninguém quer ser mandado por outros. Ok. É tão simples quanto isto, falando bem depressa. não se usa cá por cima, pelo menos eu não tinha conhecimento. Está a ver? Uhum. Uma quantidade enorme de vizinhos que se atropelam e que organizações e organizações que se atropelam, mas que não são complementares, e depois quando é preciso pôr alguma coisa, fazer uma estrutura de comando para pôr as coisas a funcionar, é uma coisa muito complicada, vou-lhe dizer. Deixe-me só recordar aos nossos ouvintes, para si que só a partir de alguns instantes começou a entrar em contacto connosco, estamos com o programa Café Duplo, desta sexta-feira na Rádio Santiago, em conversa com o comandante, piloto aviador Brandão Ferreira. Estamos a falar um pouco sobre os incêndios, nomeadamente temos abordado a questão da não participação dos aviões da Força Aérea Portuguesa no combate aos incêndios. O comandante Brandão Ferreira tem também um blog na internet, Adamastor, podem procurar no Google Adamastor e poderão verificar os vários textos que o comandante já escreveu sobre este tema, alguns com vários anos, e que se mantêm ainda atuais, e mantêm-se atuais por isto mesmo, Sr. Comandante, porque não se tem feito nada, não é? Exatamente. Porque isto tem sido de uma inação absoluta, quase. Deixe-me só recordar mais uma vez. A única coisa que sabem fazer e dizer para a população é que vão fazer reestruturações, ninguém sabe muito bem quais são. Aliás, veja-se uma coisa terrível que fizeram agora há pouco tempo na Proteção Civil, segundo vem nos jornais, que eu limito-me a ler, não tenho informação privilegiada. Mudaram 30 pessoas agora em abril, em cima da época dos fogos. Posso-me entender? Uhum. E
tudo ao mesmo tempo, da estrutura. E também se lê que 2 ou 3 estavam precisamente nessa zona, não é? Pessoas novas, não é? Isto é a lei de Murphy a funcionar, mas de facto não há notícias nenhumas positivas em todo este âmbito. Eu quero lhe dizer também, para não haver aqui enganos, que a Força Aérea também nunca teve uma doutrina assente sobre isto, dada, digamos, a forma errática como isto tem sido conduzido. Vamos lá ver, a Força Aérea também limitam-se a cumprir as ordens políticas, não é? Sim, mas também podem ter ideias, podem fazer propostas, e algumas inclusive foram propostas. Sei que, por exemplo, em 2004, salvo erro, foi feita uma proposta para se adquirirem meios aéreos, até os Canadair, para se fazer uma esquadra dedicada a estas coisas. Mas não passou do papel, não teve acolhimento. Mas depois há outras FIAs que já não entendem as coisas da mesma maneira. Ou, portanto, por isso, quando estou a dizer isto, é porque não há uma doutrina, digamos, específica, mas já foram feitas propostas sobre isso. Agora, isto agora vai ter um outro problema. Porque no dia em que houver um ministro, já houve vários que o fizeram, mas depois não avançam. Porque agora temos aqui um problema. É que, vamos supor que o poder político agora vai dizer assim, não, agora vai para a Força Aérea. E vamos atribuir meios. Ouça, isto não se faz de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Porque se perdeu a escola, porque se perdeu a instrução, porque é preciso preparar as tripulações, porque é preciso montar as estruturas. Faço-me entender? Claro que sim. Bom, e portanto, foram, digamos que estragaram o ovo logo na origem. Em vez de ter, quando isto começou, devia ser desenvolvido, porque os meios que a Força Aérea tinha nem sequer eram suficientes, porque nós tínhamos poucas tripulações, tinham poucos aviões, os equipamentos de 2 MAPs eram poucos, e a gente, nem sei se alguma vez conseguiram pôr 2 C-130 com os 2 MAPs no ar ao mesmo tempo, está a ver? Porque isto não é linear. Claro. E andar no ar e operar estas coisas não é fácil. Foi o erro em que caíram quando quiseram meter os helicópteros na proteção civil, porque há gente no nosso país que pensa que andar de helicóptero ou operar um helicóptero é uma espécie de um jeep com asas. E as coisas não são assim. Isto não é para amadores, isto é para profissionais. Claro. Não é? E digamos, às vezes os critérios político-partidários ou os critérios de eleiçoeiros para ganhar só vão contra, digamos, as melhores soluções técnicas. Porque a coisa não se conjuga. Mas isso é um problema do sistema político. Achei muita piada ao senhor dizer que andar lá em cima não é conduzir um jeep com asas, não é? Não é andar lá em cima, é operar, a operação em si. Quando eu disse andar lá em cima, sim, claro. A operação envolve tudo e a sua própria manutenção. Ou seja, se quiséssemos transferir esta competência do combate aos incêndios para a Força Aérea, isso não iria acontecer de um ano para o outro? Não é fácil. Isto, quando se acaba uma escola, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando acabaram com os aviões de patrulhamento marítimo na Força Aérea, que eram os P2V7, os P2V5, desculpe, acabou-se com isso, alguns nos anos, logo a seguir à guerra, ainda 1980, já nem sei, até anos 80. E quando mais tarde se quis comprar novos aviões para fazer essa missão, e com os P3, nós levámos para aí 10 anos a conseguir obter um grau de operação com o mesmo grau com um bom grau de eficácia, está a ver? Isto é muito difícil quando... É fácil, olha, é como a floresta. A floresta arde em meia dúzia de horas, mas leva 40 anos a crescer. Claro. Isto parece-me uma ideia razoável para se perceber o que eu quero dizer. E, portanto, quando a gente dá cabo, quando se perde o know-how, quando se perde a escola, quando se perde a técnica, quando se perde os ensinamentos adquiridos, depois não temos avós para passar o testemunho aos netos. Mas se não se começar, também não se vai lá, não é? Claro, é como é óbvio. Isso é verdade. Se quer, é arrancar, mas isto tem que ser feito mais uma vez, com cabeça, tronco e membros.
Agora, isto é muito mau, nós andamos assim aos esses, está a ver? E eventualmente, mesmo sendo a Força Aérea a operar esta questão, isso, ter, digamos, uma parte de leão nisto, isto também, e eventualmente também não garantia que não se tivesse que fazer uso de outros meios aéreos. Portanto, isto não é um assunto preto e branco. Não resolveria o problema. Totalmente, eventualmente, depende dos meios e das coisas. Agora, o que nós temos que acabar é com isto é uma barbaridade de incêndios, quer dizer, isto é que tem que... E isto, a maior parte deles, para mim, é mão criminosa, não tenho dúvidas nenhumas. Mas tem que se atuar também nessa área. Claro, mas também não me parece que ganhamos tempo, vá lá, estarmos a discutir se é mão criminosa, se não é, porque, repara, eu vejo terrenos, eu moro numa zona onde há, digamos, bastante floresta, se quiser, e há pessoas que limpam, há outras que não limpam, e os que limpam levam vantagem significativa sobre os outros, não é? Pois eu sei, mas depois pagam o justo para o pecador. Pois, não, mas eu estou-me a referir quer dizer, se chegar um incendiário, ou alguém, a tal mão criminosa, a um terreno desses, não vai arder nada, se ele lançar para lá um... Pois eu sei, mas lá está, mas isso é prevenção. Exatamente. Isso é prevenção, é onde tem que ser o esforço maior. No seu blog, Sr. Comandante, o senhor tem umas fotografias sobre todo esse equipamento que existia quando, da Força Aérea, que nem fazia este tipo de intervenção. O senhor faz questão de colocar essas fotografias e para que, digamos, a memória não faça esquecer, digamos, esse tempo. Gastou-se, entretanto, como o senhor referiu, digamos, alguém decidiu que isso terminaria, portanto, o Estado gastou muito dinheiro com isso. O que é que foi feito desses equipamentos? Julgo que isso ficou lá encostado a um hangar e estragou-se, ficou sucata. Não dá para nada, não é? Não, está tudo destruído. Isso. Nem sei o que é que foi feito a isso. Podiam ter aproveitado alguma coisa para pôr no museu. Sr. Comandante, e crê que pelo menos o Estado pouparia dinheiro se a Força Aérea estivesse a fazer o que estão os outros? Não percebi, desculpe. Se, digamos, todos estes aviões estão a ser alugados em helicópteros, se isto fosse, digamos, se passasse para a alçada da Força Aérea... sim, julgo que seria muito mais económico. Julgo que seria muito mais económico porque eventualmente a Força Aérea tem um know-how da operação e da manutenção das coisas e da organização e portanto digamos que era todo esse know-how que a parte que aquela empresa que foi criada não tinha, foi indo adquirir à custa de muito esforço, e os helicópteros foram parando ou foram se acidentando, mas gastou-se rios de dinheiro nisso. Isto tem que haver aqui alguma cooperação. Nós temos que aprender a dar as mãos e a ser complementares. Eu vou-lhe dar um exemplo. De facto, a gente tem uma grande dificuldade em entender-se. Quando se quis fazer uma reorganização dos meios aéreos e a distribuição dos meios aéreos pelo país, isso foi no tempo do atual Primeiro-Ministro, quando era Maio, fez uma reunião com o chefe da Força Aérea e do Exército, na altura, para... eles queriam pôr meios em vários sítios, desde o Algarve até ao Minho, mas havia uma base central. A base central era Tancos. Era onde queriam pôr. E quanto a mim, faria todo o sentido. Porque a base de Tancos era uma base militar, que foi desativada para a Força Aérea, mas estavam lá a ser operada pelo Exército lá para os helicópteros, que acabaram também por não vir. Portanto, tinha as infraestruturas, tinha espaço, era central em termos de país, estava no meio também de uma zona muito próxima das principais zonas onde há incêndios, e portanto, mas as partes não se entenderam. Então foram recuperar uma pista que havia em Ponte Sor, onde fizeram, hoje um aeródromo, que está em grande operação, gastou-se mais não sei quantos milhões de euros, eu não decorei estes números, mas isso está publicado, para fazer a mesma coisa que era para ser feita em Tancos, que já estava praticamente feita, de novo, e Ponte Sor fica a 50 km de Tancos.
Faço-me entender. Sim. Este aproveitamento de sinergias tem que ser feito, quer dizer, porque nós não somos um país rico, e mesmo que fôssemos... Bem pelo contrário, não é? Está a ver, porque isto é um desbarato. Há aqui muitas sinergias e aqui também entra o tal complexo de Quinta. Tudo complexo de Quinta, bem. Está a ver? Não sei se me faz entender. Faz-se e isto é interministerial, portanto, alguém tem que tentar pôr ordem nisto. Ora, a ordem é uma palavra que desapareceu do léxico português. Ninguém gosta da palavra ordem, nem da palavra autoridade, nem da palavra disciplina, nem da palavra hierarquia. Talvez desapareceu da conversa jornalística, da conversa política, do dicionário. Qualquer dia não está no dicionário. Nem sei se faz parte do novo acordo ortográfico. Às tantas, não é? Que é algo que são termos malditos. Que é o acordo ortográfico, que é algo que o senhor se recusa, digamos, a abracar também. Não, mas enfim, hoje não estamos aqui claro, para discutir isso. Claro. Sr. Comandante, nós estamos a caminhar para o final do programa. Tínhamos combinado também, eu tinha-lhe pedido se podíamos brevemente abordar a questão, uma vez que os homens que andam aí pelo ar nos aviões, volta e meia os pilotos aviadores aparecem a comentar, enfim, em algumas notícias, em alguns documentários, sobre os OVNIs, sobre luzes que vêm, sobre determinados objetos que vêm, enfim, que não são comuns. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu nunca tive nenhuma experiência dessas. Mas quanto a esse fenómeno, eu tenho um espírito aberto. E julgo que devemos ter um espírito aberto. No sentido de não o condenar à partida, ou não o negar à partida, nem o aceitar sem qualquer tipo de crítica à partida. Porque até por uma questão de estatística ou de lógica, um universo tão grande que a gente sabe o tamanho dele, nem onde é que começa nem onde acaba, nem que seja uma questão estatística, é perfeitamente razoável que haja outras formas de vida ou de inteligência, alguns no cosmos. E, portanto, nem que seja por isto, este assunto não deve ser encarado de ânimo leve. E, de facto, não há muitos reportes a nível da aviação nacional sobre isso, mas há alguns. E o mais conhecido de todos talvez seja um caso ocorrido que eu tenho conhecimento em 58, não quero estar a mentir, com 4 aviões da F-84 que estavam na OTA e que fizeram uma viagem noturna da OTA para Sevilha e digamos, os pilotos foram confrontados com um deles, eu sei que está vivo, que é o General Lemos Ferreira, que já falou sobre isto. Portanto, não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência e já saíram algumas coisas escritas sobre isso. Portanto, de facto, reportaram vários fenómenos de luzes e de movimentos que podem ser, digamos, caber dentro desta fenomenologia conhecida por OVNIs. E, portanto, não lhe sei dizer mais do que isto. É um assunto que eu sei que há muita gente que estuda e que segue e que acredita e que investiga. Há muitos reportes destas coisas em muitos anos e em muitas partes do mundo. Portanto, mas de facto, oficialmente ou cientificamente, ainda não há certezas sobre isto. Não. Mas que há muita sintomatologia de que pode haver alguma coisa, isso existe. E é isto que se me oferece dizer, não tendo eu pessoalmente qualquer experiência que possa relacionar com isso. Para terminarmos a nossa conversa, Sr. Comandante, se dependesse de si esta decisão, o senhor voltaria a colocar, digamos, a Força Aérea a operar e a combater os incêndios, evidentemente com o tempo e com a preparação, digamos, transferiria essa digamos, competência novamente para a Força Aérea? Transferia. Mas quero realçar, não disse ao princípio, mas permita que diga agora, isso é uma opinião que apenas vincula a mim como cidadão nacional no pleno uso dos seus deveres e direitos. Claro. Não represento aqui a Força Aérea, não longe disso. Sim, é uma opinião pessoal, claro. Isto é apenas a opinião minha de um cidadão nacional
que entende no seu juízo daquilo que conhece que o país ficaria, e o Estado português ficaria, e a população portuguesa a quem o Estado deve servir, ficaria melhor servida com uma solução dessas. Mas, independentemente disso, a solução dos fogos não passa só pela questão dos meios aéreos, passa por um conjunto muito grande e complexo de ações, que não é fácil resolver, mas que é necessário pôr em marcha e é preciso fazer, sobretudo, ter um plano estratégico para atacar esta coisa. E que com alguém que mande nisto, é preferível mandar e fazer as neiras e depois emendar do que estar numa situação em que nos temos arrastado nas últimas décadas, em que em vez de melhorar tudo piora, e andamos todos zangados e agora começou a morrer muita gente. Que é demais a erro também, não é? Quer dizer, isto é quase... Não, quer dizer, isto eu até me vou atrever, até estou a pensar escrever uma coisa, porque já comecei a tirar uns apontamentos, um dia eu ponho cá fora. Isto pode ser equivalente, o estado em que nós estamos, isto é terrorismo. Faço-me entender. Sim. Isto é equivalente a uma ação terrorista, quer dizer, isto é uma catástrofe nacional. E para grandes problemas exigem-se grandes medidas. Só que o terrorismo provavelmente é mais difícil de detectar de onde é que vem a questão, ou poderá ter nem ser. Encara-se isto como de facto como um combate. E tem que ser encarado a vários níveis, tanto legislativo como de organização, como do equipamento, de capacitação das forças, de responsabilização. Isto tem que dar uma volta, quer dizer, isto é uma vergonha nacional. Não é fácil resolver, mas tem que se tentar resolver. Não se pode continuar ano após ano com o mesmo discurso, com as mesmas disparates, com o mesmo dilúvio televisivo de chamas e de reportagens incríveis, pá, e depois no ano seguinte voltar-se tudo ao mesmo e as coisas, em vez de melhorar, pioram. Isto é que não pode ser, quer dizer, tem que se pôr alto ao saque. Comandante, e identificar os putativos negócios e quando houver ilícitos, aí sim acertar-lhes com força. E para isso tem que mudar o Código Penal e o Código do Processo Penal. Também, que é outro assunto que não falámos, mas enfim, mas isto não há tempo a falar sobre tudo. Claro. E nem sei se esses negócios são assim tão putativos, ó, Sr. Comandante. Pois, mas não... Claro. Quer dizer, ouça, a gente tem que... Isto é como claro. Quando se investiga, quando há um homicídio, a primeira coisa que a polícia, que os inspectores perguntam é a quem serve o homicídio, ou qual é o motivo. Quer dizer, há várias perguntas que são calistas. Tem que se fazer as mesmas perguntas aqui. A quem serve os fogos? Porque isto ultrapassou todo o desvio padrão. Quer dizer, isto é uma coisa inconcebível. Claro. Sr. Comandante, eu quero agradecer a sua amabilidade que teve em conversar connosco durante todo este tempo aqui no nosso programa. Vou desejar-lhe uma boa noite, bom fim de semana e as melhores felicidades para a sua carreira aí na piloto e também para o seu blog, o Adamastor. Muito obrigado.